Trabalho noturno. Trabalhar em período noturno, inegavelmente, gera um maior desgaste. Desgaste físico, desgaste mental, mas que gera um desgaste é inegável. Justamente por isso, o legislador, analisando essa situação, nos trouxe nos dispositivos legais, na legislação trabalhista, que aquele que trabalha em período noturno tem direito ao chamado adicional noturno. Então, o adicional noturno, ele é conhecido aqui no direito do trabalho, na doutrina, como um salário-condição. E aí você pode me falar, mas o que significa isso, Priscila, um salário-condição? Significa que você só vai ter direito ao adicional noturno se você trabalhar em período noturno. O adicional noturno, como sendo um adicional pago em razão da condição do seu trabalho, ele é justamente pago por você estar naquela situação, trabalhando em período noturno, que gera mais desgaste físico, desgaste mental e tudo isso que é prejudicial à sua saúde. Agora, a partir do momento que você não trabalhar mais em período noturno, então vamos supor que eventualmente o seu empregador retire você do trabalho noturno e o coloque você no período diurno, você automaticamente vai perder o direito ao adicional noturno. Portanto, eu posso te afirmar de forma taxativa, o adicional noturno não gera direito adquirido. Assim como em paralelo, eu posso te afirmar que o adicional de insalubridade, de periculosidade, também não geram direito adquirido. Justamente por quê? Porque todos esses adicionais são conhecidos como salário-condição. Eles só são pagos enquanto aquela condição existir. Então, você só recebe o adicional de insalubridade quando você trabalhar em uma situação insalubre. Você só recebe o adicional de periculosidade quando você trabalhar numa situação perigosa. E você só recebe o adicional noturno quando você trabalhar em período noturno. Ok? Então, nesta situação, pessoal, nós temos que o adicional noturno, ele é devido toda vez em que este empregado trabalhar em um período noturno. E aí vem um outro questionamento que você pode me trazer. Mas, Priscila, o que é considerado período noturno? Porque aí depende. Eu vou te responder. Depende. Você está falando para mim de um trabalhador urbano ou de um trabalhador rural? Porque se for um trabalhador urbano, nós vamos ter uma regra. Se for trabalhador rural, nós vamos ter uma outra regra. Inclusive, os adicionais entre o trabalhador urbano e rural são diferentes. Então, eu fiz uma tabelinha que eu vou trazer aqui para que você consiga visualizar juntamente comigo. Então, ó, quando a gente fala aqui no trabalhador que trabalha em período noturno, ok? Que trabalha em um período noturno, nós temos aqui, não é? Nós temos aqui que urbano, quando é em meio urbano, ele vai ser considerado trabalho noturno aquele, não é, que acontece entre as 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Rural, depende se é lavoura ou se é pecuária. Se for lavoura, é das 21 às 5. Se for pecuária, é das 20 às 4. Ok? Agora, temos também aqui a questão da hora reduzida, não é? Ou chamada ainda de hora ficta. Quando a gente fala do trabalho urbano, a hora noturna não equivale a 60 minutos. Entenda comigo. Uma hora no período diurno equivale a quanto? A 60 minutos, Priscila. Ok. Agora, uma hora no período noturno é diferente. Uma hora no período noturno equivale a quanto? Se você estiver falando de um trabalhador urbano, equivale a 52 minutos e 30 segundos. 52 minutos e 30 segundos. Agora, se você estiver falando para mim de uma hora no período noturno para o rural, uma hora equivale a 60 minutos. Então, o que eu posso te trazer aqui? Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas agora eu estou te trazendo. Quem trabalha à noite, trabalha menos. Por quê? Porque a hora do trabalhador noturno, ela não tem 60 minutos. Priscila, lógico que tem. Não tem, filho, eu tô te contando. No direito do trabalho, aquele que trabalha à noite, a hora dele, do urbano,
equivale a quanto? A 52 minutos e 30 segundos. A soma desses minutos e segundos ao longo de uma jornada vai fazer com que este trabalhador, ao invés de trabalhar 8 horas, ele trabalhe 7. Então, esses 52 minutos e 30 segundos, o quanto falta para completar os 60, esses minutos somados ao longo da jornada inteira dá quase 1 hora de diferença ao final. Então, aquele que trabalha à noite acaba trabalhando menos do que aquele que trabalha durante o dia, porque a hora de quem trabalha no período diurno é de 60 minutos. Então, veja, quando a gente fala em trabalhador urbano, por isso que a gente fala que a hora dele é reduzida. É hora ficta, justamente porque ela é de 52 minutos e 30 segundos. Agora, o rural não tem hora ficta. Não há hora ficta. E o rural da pecuária também não há hora ficta. Ok? E o adicional, Priscila? Pois bem, gente, o adicional, aí nós temos alguns aspectos a considerar. Para o urbano, ele é de 20%. Para o rural, seja da lavoura ou seja da pecuária, ele é de 25%. Tudo bem? Pois bem, agora veja aqui comigo, não é? O que eu vou te falar e que eu quero que você preste muita atenção. Priscila, como que eu vou memorizar isso para a prova? Gente, aquela história de que você não precisa memorizar, você não deve decorar, você deve aprender, esquece isso. Mentira! Estão mentindo para você e eu não gosto de mentira. Tem coisa, filho, nessa vida que só decorando. E essa é uma delas, não é? Decorar o período noturno. Tem que decorar. Mas eu fiz uma estratégia que a partir de hoje, toda vez que você olhar para isso, você que não é meu aluno, mas vai querer se tornar agora, tenho certeza, vai fazer, eu quero fazer a segunda fase com essa mulher. Você vai fazer, eu quero estar com ela, porque essa mulher trouxe a dica de ouro. E é essa dica que eu vou te dar, filho. Presta atenção. Trabalhador urbano que trabalha em período noturno. Você vai pensar, Priscila, como que eu vou saber? Das 22 às 5. Até aí, não é um grande problema. O grande problema é quando entra a mistura da lavoura com a pecuária. Aí você já começa a pensar, primeiro que eu não sei nem o que é lavoura, depois eu não sei nem o que é pecuária. Aí você olha para a dica e fala, meu Deus do céu, para que eu peguei essa matéria? Calma, acalma teu coração, alivia essa raiva, que isso não faz bem, viu? Dá infarto. Não faz bem, não. Então, ó, lavoura e pecuária. Filho, presta atenção comigo. Quando você pensa em pecuária, vamos começar por ela. Pecuária, o que você lembra? Nada, lembra sim. Eu vejo um gramado verde, verdinho, 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 verdinho. Aí do outro lado eu vejo gramado verde, verde, verdinho. Aí eu começo a avistar vacas de um lado, todas malhadinhas, bonitinhas, gorduchas, assim, rechuchudas, daquele lado. Do outro lado, aquelas galinhas, todas com aquelas penas brancas, bem rechuchudinhas, que eu falo, ai, bonitinho, vou pegar, abraçar. Então, aquelas galinhas de um lado, as vacas do outro. Aí você olha e fala assim, gente, que bonitinho. Pecuária. É isso. É vaca de um lado, galinha do outro. Tá ali, uma gracinha, né? Uma gracinha. Aí, gente... na minha viagem, a gente viu uma galinha tão diferenciada. Ah, vou colocar essa foto dessa galinha na próxima dica de slide. Eu vou colocar uma foto de uma galinha diferente. É uma raça diferenciada de galinha. Vou colocar depois pra vocês. O que tem a ver com aula? Nada. Mas é só pra você ter esse aspecto, né, de ilusão, né, faz bem isso. Então pensa comigo. Quando você pensa na pecuária, vaca de um lado, galinha do outro, gramado verde, verde, verdinho, aí você vai pegar, vai fazer o seguinte. Vem aqui no slide, ó. Pecuária, vaca de um lado, galinha do outro, não é isso? É isso. Aí, filho, quantas patas tem a galinha? 2. Então, 2 patas da galinha com as 4 patas da vaquinha. E o 0 do 20, Priscila, é o ovo. Então, ó, 2 patas da galinha com as 4 patas da vaquinha, dá das 20 às 4. Então, você pensa numa galinha, olha como a minha galinha é desenhada muito bem. Você pensa na vaquinha. Das 20 às 4 vai dar o horário da pecuária. Das 20 às 4 é o rural da pecuária. É isso! Nossa, Priscila, esperava tão mais de você, filho. Ó, foi sensacional. Não menospreza, não. Agora, e a lavoura? É só somar 1. Ninguém tem dificuldade em somar 1. Vai dar o quê? Das 21 às 5. Se você somar mais 1, vai dar das 22 às 5. Tá aí, ó. Tá aí, bora! Bora pra colocar isso na prova. Então, veja, rural da pecuária, das 20 às 4. Das 2 patas da galinha, as 4 patas da vaquinha. Deu certo. Lavoura, das 21 às 5. Urbano, das 22 às 5.
É isso. E aí o adicional você pensa, o urbano, tadinho, 20%. Rural não, rural trabalhou de noite, rural mais sacrificante e tal, 25%, por isso que o adicional ele é maior. Faz muito sentido. Agora, Priscilinha, você colocou um tal treco aí de mista, né? O que é isso aí no seu slide? Então vem, existe a possibilidade de você trabalhar em uma jornada mista, ou seja, parte diurna, parte noturna, porque o empregador não se contenta com uma jornada normal, ele gosta de fazer umas coisas diferenciadas. Então pensa comigo, você começa a trabalhar na empresa, de repente, não é? Às 19 horas. Você entra na empresa às 19 horas. E aí você vai além, né? Você vai até que horas? Vamos pensar aqui comigo, então, né? 19. 20, 21, 22, 23, 24, 1, né? 2. Vamos supor que você trabalha até as 2 da manhã, né? Pois bem, então vamos pensar aqui comigo. Você trabalha das 19 horas às 2 da manhã. O empregador estipulou essa jornada para você. Pode? Pode. Aí o que acontece? Quando bate 22, filho, é o sino de Belém. Aí nesta hora, não é? É o aviso, é alerta, atenção, não é? Chegou o período noturno. Portanto, pensando aqui no urbano, né? Nesta situação, você passa a receber o quê? O adicional noturno. O adicional noturno. Ok? Então, se você tiver uma jornada mista, você vai ter exatamente isso. Uma jornada que ela vai estar parte no período diurno e parte no período noturno. Período noturno é com adicional, período diurno é sem adicional. E assim segue a vida. Ok? Então, para você saber se uma jornada é mista, é só você analisar se ela tem parte no período diurno, parte no período noturno. Aquela que é parte no diurno e parte no noturno, período diurno sem adicional noturno. Período noturno com adicional noturno. Fechou? E lembre-se, trabalho noturno, ele é conhecido como salário condição adicional recebido. Por quê? Porque ele não gera direito adquirido. Você só recebe adicional noturno enquanto trabalhar no período noturno. O empregador resolveu me transferir para o período diurno. Sem problema, é um direito do empregador e é conhecido como benéfico para o empregado. Você perde o direito ao adicional. Ok? Toma nota depois da súmula 60 do TST. É uma súmula bem importante para falar sobre essa questão de que não gera direito adquirido.